Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo João, estudaremos hoje o capítulo 5. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, toque no sino das notificações e também, se gostar do vídeo, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso ao vídeo, ok? No estudo anterior, nós vimos que e comentamos a respeito do amor de Deus, de que Deus nos ama, Deus é amor, mas que nós também temos que praticar o amor de Deus, que é o amor fraternal, o amor de perdoar mais, de amar mais, sem ter nada em troca. É o amor fraternal, não o amor do mundo, que o amor do mundo são os desejos, o hedonismo, a vontade própria, o orgulho. Isso aí não é o amor fraternal, o amor que vem de Deus. A gente viu tudo isso. Agora aqui no capítulo 5, é um capítulo de muita importância para mais uma vez aqui o apóstolo João ratificar que a salvação é exclusiva no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, como está escrito lá em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui o apóstolo João vai falar a respeito da fé, da salvação, a fé onde todos os cristãos autênticos têm que conhecer, para que ele possa saber que ele é uma pessoa salva, que ele vai ter a vida eterna com o Pai, que ele vai estar dentro desse reino de Deus espiritual, tanto aqui na terra como também na plenitude nos céus. E aqui, o Deus que se revela, o Deus que se revelou há 2000 anos atrás, é Jesus Cristo. É o único caminho que leva à salvação. O mundo oferece deuses, o mundo vai dizer para você que você basta crer no Deus e que você faz as boas obras, que você é uma pessoa boa. Isso com base na Bíblia, isso é mentira, isso é um erro. A Bíblia fala que nós não somos pessoas boas ao nível de Jesus, que nós somos pecadores e que nós estamos destituídos da graça, da glória de Deus. Nós somos como inimigos para Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele enviou há 2000 anos atrás o seu Filho, o Messias, para que Ele pudesse ser o sacrifício vivo, para que Ele pudesse ser a redenção pela humanidade. A gente tem que compreender o Evangelho de Jesus Cristo à luz de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Não é esse Evangelho que praticam aí, de que a gente pode tudo e que o amor é isso, e de que você consegue tudo através da sua vontade. Não, isso aí é amor do mundo. E a salvação também não vem desse tipo de argumento, que o mundo tanto tenta mostrar para as pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem e que elas são salvas apenas por fazer algo que ela acha que agrada a Deus e que na verdade ela está agradando ao mundo. Que a salvação, que é exclusiva em Cristo Jesus, é quando a gente olha para Jesus Cristo e vê a obra redentora que Ele fez naquela cruz. Aí você coloca a fé nele e é um seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, como Salvador da humanidade. E quando você reconhece que é pecador e entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, porque o mundo jaz do maligno, como a palavra de Deus diz. E aqui no capítulo 5, a gente vai ver mais uma vez a ratificação do Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Se nós confessarmos que Jesus Cristo é o Messias e que Ele veio a esse mundo, que Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade, se nós colocamos a fé nele, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus e que o amor de Deus está em nós e que Deus também está em nós.
Porque quando a gente coloca a fé em Jesus Cristo, isso agrada a Deus, ao Deus Pai. E o Deus Filho é aquele que vai estar nos guiando, é aquele que vai saber, sondar o nosso coração e saber das nossas necessidades e de que somos filhos de Deus. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. A regeneração, o processo de salvação tem, além da fé em Jesus Cristo, quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece que necessita da graça de Deus e que você é chamado ao arrependimento, e você se arrepende dos seus pecados e confia exclusivamente em Jesus Cristo, e Ele perdoa os seus pecados, e você recebe o Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus vem, habita em seu coração e há regeneração. Você é regenerado, as coisas velhas passaram, eis que se fez de novo, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora vai passar pelo processo nesse mundo que a Bíblia chama de santificação. Você vai compreender a missão de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus vai te dar um novo coração. Você é nascido de novo. É como se você tivesse nascido uma segunda vez. É um nascimento espiritual. É esse que nós precisamos, é esse que o ser humano precisa para conhecer a Cristo e ser salvo. Porque pelas obras não seremos salvos. Porque as obras nossas são más, já nascem más. A não ser que nós estejamos em Cristo Jesus, que aí produzimos o fruto do amor de Cristo. E aqui é a regeneração, a igreja de Cristo, e que nós temos que, através do amor de Deus, nós conseguimos compreender o mandamento de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, o perdão, que você tem que perdoar inúmeras vezes, não existe limite para perdão, como Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou quantas vezes deveria ser perdoado, e Jesus disse, porque Pedro achou que era 7 vezes, Jesus, não, é 7 vezes 70, ou seja, não tem limite de perdão. Nós temos que perdoar aquele que nos faz mal. É difícil, mas com o amor de Cristo em nossos corações, e quando a gente ora pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações e que possa dar esse coração, esse espírito de Deus, a gente vai compreender e vai fazer a vontade de Deus. E vai fazer isso pelo amor a Cristo. Ok? Continuando. Versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós estamos em Cristo Jesus, se nós confessamos Ele como nosso Senhor e exclusivo Salvador, o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai nos vai nos orientar a que possamos fazer a vontade do Pai. E vamos vencer o mundo. Passaremos por aflições, passaremos por provações, por dores, mas nós venceremos porque estamos em Cristo. É Ele que dá essa paz que excede todo o entendimento. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem vence o mundo a não ser aquele que esteja em Cristo Jesus? Que a palavra de Deus diz, se nós estamos em Cristo Jesus, nós venceremos as tentações, nós venceremos as aflições do mundo, que são muitas, porque Deus está conosco e nós nos submetemos ao senhorio dele em tudo, desde uma simples decisão que nós vamos fazer nas nossas vidas, a gente coloca nas mãos do Senhor, porque a sua vontade é agradável. E aqui a gente está vendo que quem é nascido de Cristo Jesus é filho de Deus, e o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus, quando diz que nós nascemos da água e do sangue, é porque
Porque Jesus Cristo, ele deixou para nós, através da água, que simboliza o batismo espiritual. Não aquele batismo apenas de ser mergulhado nas águas ou receber alguma manifestação de água na cabeça, alguma coisa que é feita por muitos cristãos. Mas o verdadeiro batismo é o batismo do arrependimento, é a transformação que vem de dentro para fora, ou de Deus para nós. E nós somos nascidos de novo e a palavra de Deus fala que é o batismo em Espírito, que ele simboliza a água. E o sangue simboliza o sangue derramado naquela cruz, o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Então, água e sangue e o Espírito, que o Espírito é o que é derramado em todos nós, em todos aqueles que confessam o Senhor como o seu Salvador. E a palavra de Deus, ela fala a respeito do Espírito que vence todas as tentações. Versículo 6. Versículo 7. Pois 3 são os que dão testemunho do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. O Deus Uno, nós cremos em um único Deus, o Deus Uno, que se manifesta em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que nós chamamos de a Trindade. E cada um tem sua participação no reino espiritual. E aqui, essa manifestação aqui de que a palavra, que é Jesus Cristo, a revelada nas Escrituras, o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E nós, quando compreendemos que o Deus Pai está no Deus Filho, que o Deus Filho está no Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus também tem a manifestação no processo de santificação das nossas vidas, a gente vai compreender que temos um único Deus. Nós cremos em um único Deus que se manifesta em 3. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Deus Pai, ele se agrada. Deus Pai, ele enviou o seu Filho unigênito para que pudesse ser reconhecido pela humanidade. Deus, quando envia seu Filho, nascido de mulher, através do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele é homem, sofreu, mas não pecou. Ele também era Deus, ele tinha a divindade, porque ele estava com o Pai, ele desceu para cumprir a missão do Pai, que era ir àquela cruz, vencer o inimigo, receber todos os pecados de toda a humanidade naquela cruz, e ali o sacrifício agradou ao Pai. E o sacrifício do Deus vivo foi Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou no 3º dia, que hoje ele está à destra do Pai, está intercedendo por nós, porque a salvação é exclusiva no nome de Jesus, quando colocamos a fé nele. E nós venceremos esse mundo e estaremos com Cristo frente a frente. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Muito importante isso. Muitas das pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio no Deus, mas aí não crê no Filho, não crê em Jesus Cristo. Aí não reconhece Jesus como Messias, não reconhece que Jesus é o Salvador, é o próprio Deus que veio em forma humana aqui na terra, e que ele governa todas as coisas, tudo foi feito para ele e por ele. E as pessoas não compreendem e estão indo para o inferno. Porque se você diz que crê num Deus e não crê em Jesus Cristo, que o próprio Deus diz aqui: eu testifico
que quem crê no meu Filho também crê em mim. Ele não é mentiroso, porque ele é mentiroso que ele diz que crê em mim e não crê no meu Filho, que eu revelei há 2000 anos atrás. Portanto, é em Cristo Jesus. Não existe outras doutrinas, não acredite em homens que traz para você tradições ou palavras que não estejam dentro das Escrituras. Porque o cristianismo, a sua palavra está nas Escrituras, é revelado nas Escrituras. Continuando, versículo 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida estava em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Finalizando aqui o apóstolo João, ele diz, repete várias vezes, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, quem crê que Deus mandou seu Filho a esse mundo, tem a vida eterna. E quem não crê, esse já é condenado, já passa no juízo final para ser condenado. Portanto, meus irmãos, busquemos o conhecimento nas Escrituras, porque a palavra de Deus em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. E essa verdade é o próprio Jesus Cristo. É a própria revelação das Escrituras. Ok? Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te pedimos que muitos daqueles que ainda não te conhecem, Pai, que não sabem da salvação, que não conhecem a doutrina da salvação, Pai, que o Senhor venha buscar essas pessoas a ter essa sabedoria, a ter esse discernimento. E sabemos que esse discernimento é dado por Ti, Pai. É o Senhor que chama ao arrependimento, é o Senhor que dá a fé, Pai. Busque, o Senhor fala, Pai, que buscar, bate na porta, quem abrir a porta, o Senhor irá cear com aquela pessoa. E portanto, Pai, fala aos nossos corações, fala aquelas pessoas que ainda não te conhecem, para que eles possam, Pai, compreender, serem recebidas por Ti, e o Senhor dá a vida eterna com a palavra de Deus. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.